E fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago e hoje a gente vai fazer um vídeo que eu vou pensar no caminho. Então pessoal, eu vou lá pra cozinha para ter alguma ideia. Então bora lá. Pausa. Pessoal, aproveitando, falando na cozinha, eu vou mostrar um pouco para vocês aqui da paisagem. Um paraíso, ó pessoal, parece o Jardim do Éden. Pessoal, falando nisso, eu vou contar a história de Adão e Eva para vocês. Então, bora lá. Pessoal, então eu vou estar lendo a formação do Jardim do Éden até o nascimento de Caim, Abel e Sete. Então, pessoal, eu vou estar lendo aqui, então vamos. Essas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados. No dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia na terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente. E pôs ali o homem que tinha formado, e o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saia um rio do Éden para regar o jardim. E dali se dividia e se tornaram em 4 braços. O nome do primeiro é Pisson. Este é o que rodeia toda a terra, a vila onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali ao bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion, e este é o que rodeia toda a terra de Cuze. E o nome do terceiro é Idequel, que é o que vai parar a banda do Oriente da Assíria, e o rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Agora a gente vai para a criação da mulher. Como Deus criou a mulher. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Falhei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo o que o Adão chamou a
toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjuntura que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono no pesado sobre Adão e adormeceu. E este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Meus ossos e carne da minha carne. Meus ossos e carne da minha carne, esta será chamada varoa, por enquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Tentação de Eva e queda do homem. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocarei, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que ele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então é assim, ó, eu vou contar de tudo que eu ainda li. Deus, ele criou os rios lá no Jardim do Éden e a árvore da ciência do bem e do mal. E ele falou para Adão não comer ela. Adão, né, ele tinha escolhido o nome dos animais e aí o Deus, ele fez o Adão adormecer e tirou a costela dele para fazer Eva. E aí uma serpente apareceu naquela árvore e estava falando para Eva que para comer que seria igual a Deus. E a Eva comeu e deu para Adão também. Vamos continuar. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e cozeram folhas de figueiras e fizeram para si aventais. E ouviram voz do Senhor Deus que passava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor a Adão e lhe disse: onde estás? E ele disse: ouvi tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me.
E Deus disse: quem te mostrou que estás nus? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda besta, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concepção. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto desde ouvidos a voz de tua mulher, e comeste a árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra, por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do seu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher, Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele, e o vestiu. Mulher, túnicas de pele. Já li. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é comum de nós, sabendo do bem e do mal, pois para que não estenda e tome-me também da árvore da vida, e come e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden. É uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então, pessoal, depois que eu li toda aquela parte do Jardim do Éden, pessoal, eu tive mais sabedoria, eu entendi mais. E eu fico muito feliz de eu ter entendido mais sobre Deus. E eu vou trazer mais vídeos para vocês lendo a Bíblia. Então, pessoal, espero que tenham gostado da minha leitura. Então, tchau!